muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Relacionando. Eu sou Simone Guimarães, psicanalista clínica, especialista em relacionamentos. Eu sou Henrique Rodrigues, psicólogo clínico, especialista clínico em relacionamentos também. E hoje nós temos um convidado de honra. Muito especial. Estamos falando do Bruno Farias. Olá pessoal, tudo bem? Se apresenta pra gente, Bruno. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela confiança. A gente que agradece. É um prazer estar aqui, né, Bia? E eu sou Bruno Farias, sou psicólogo clínico há aproximadamente 14 anos, mais especificamente sobre ciúmes. É um quadro que eu gosto muito de estudar, de tratar no consultório, e vamos conversar sobre isso aí. Bacana. Opa, legal. Tem muita pergunta aqui, a gente selecionou algumas, na verdade, né, que tem muita coisa. Uma enxurrada de perguntas. Foi. Eu queria começar, Bruno, com uma notícia que chamou bastante atenção da gente, que é o seguinte. Vamos lá. Inusitado. Motorista de aplicativo é parado pela polícia após denúncia sobre uma mulher no porta-malas e reação viraliza. Só deixa eu trabalhar se ela for. Uau. Esse cara foi parado pela polícia, que tinha uma mulher no porta-malas. Só para explicar. Quando a polícia foi tentar entender a situação, ele explicou que a mulher dele é muito ciumenta e que só deixa ele trabalhar se ela for junto no porta-malas. A gente achou interessante trazer essa notícia para poder ilustrar um pouco a questão dos ciúmes, né? Porque acho que aqui a gente já entra falando de um tipo de ciúmes nada saudável, né? Digamos assim. Sim. E aí a gente queria começar já, né, perguntando sobre o que é o ciúmes, né? Porque com uma notícia dessas, né, traz um monte de explosões de ideias, Sim. né? Assim, meu Deus, que tipo de ciúmes é esse? O que é? Mas acho que para começar a gente primeiro tem que entender o que é o ciúmes, né? Eu gostaria de comentar essa notícia porque existe um possível entendimento teórico sobre esse tipo de ciúmes. Mas antes, o que é o ciúmes? O ciúmes, ele é uma reação de um misto emocional e as três principais emoções do ciúme são a ansiedade, a raiva profunda e uma tristeza incapacitante. E essa reação acontece quando o ciumento ele percebe que a sua posição de privilégio na vida da pessoa amada está sendo ameaçada. Sim. Então, para a gente entender um pouco mais essas emoções, raiva todo mundo sabe como é que funciona, tristeza também. Agora, a ansiedade é a angústia da possibilidade. Sim. Então, a nossa cabeça, ela começa a imaginar tudo que é possível. E aí você começa a imaginar como que você pode impedir aquilo que é possível. Sim. Mas se eu agir agora e nada está acontecendo, talvez eu passe vergonha. Mas se acontecer, eu vou sofrer. Nossa, o que eu faço? Então isso é ansiedade. É um tormento, é um vulcão interno. Caramba, que legal. Isso bate muito com o que eu li, né, sobre um artigo na Nature, que fala justamente sobre esses três pontos, né, da ansiedade, né, a tristeza e a raiva, né, e que elas não têm correlação só com pessoas controladoras, né, é uma emoção totalmente normal em qualquer humano, né, porque o que faz algumas pessoas questionarem é assim, né, pessoas controladoras são ciumentas, né? E não é assim, isso é um estigma social. Sim. Né? Isso não é um fato, porque todos nós sentimos ciúmes. É que algumas pessoas têm mais dificuldade de manifestar, né? Pelo que a gente entende, assim, existe uma dificuldade, né? Inclusive depois talvez eu possa falar um pouquinho sobre isso também junto com você, porque eu acho que tá correndo bacana, né? Vamos sim, vamos conversar mais, que é um tema muito vasto. E essa notícia aqui, Bruno, como que você entende esse tipo de ciúmes? Que a pessoa ela tem ali uma ansiedade tão grande que ela precisa se colocar numa situação dessa, né? Pra poder sentir que ela não tá perdendo nada, pra sentir que ela tá controlando tudo. Como que você entenderia esse tipo de caso, por exemplo? Existem 4 tipos de ciúme. Eu acredito que o pessoal que está acompanhando a gente vai entender esse ciúme se nós falarmos dos 3 primeiros. Vocês acham interessante? Acho sim, queremos Super. saber. Então, se eu falar demais, me cortem. Por favor, não tenham essa educação comigo. Então, olha, o ciúme ele é estudado já há muito tempo pela psicologia clínica, pela psiquiatria. E hoje se reconhece 4 tipos principais. O primeiro tipo se chama ciúme da ansiedade. Certo. E o ciúme da ansiedade, ele se manifesta quando essa explosão de ansiedade, raiva e tristeza,
ela acontece por conta daquilo que o ciumento está imaginando. Sim. São as possibilidades. Então, deixa eu tentar inventar um exemplo. Vamos imaginar que numa noite a Simone está saindo do consultório e essas chuvas torrenciais que acontecem aqui em Santos te pegou desprevenida. Então você está lá, preocupada, só com uma blusinha para se proteger. Simone, eu passo de carro. Eu te reconheço, dou uma buzinada, te dou uma carona. E você, Bruno, obrigado, você me salvou. Simone, tranquilo, é caminho para mim. E nós vamos conversando, tal. Te deixo no seu prédio e vou embora. Se o Henrique fosse uma pessoa com ciúme de ansiedade, ao contar isso para ele teria essas explosões emocionais e ia começar a levantar muita hipótese. Não, peraí. Se você já estava molhada, por que você entrou no carro dele? Eu vou começar a pegar a carona com as minhas amiguinhas aí também para ver se você vai gostar. Henrique, ele é nosso amigo, é um cara confiável. Ah, tá bom. Aí ele começa a inventar a possibilidade. Tá bom, ele é amigo, é confiável, mas todo homem é meio safado. Então, será que nessa viagem... Então, esse é o primeiro tipo de ciúme. E quando ele está num nível mais exagerado, ele é chamado de ciúme obsessivo. O ciúme obsessivo é quando essas emoções tomam conta da vida do paciente. São pensamentos intrusos que a pessoa não consegue manejar, ela praticamente não pensa outra coisa, não se conecta em outra coisa a não ser no ciúme. E alguns pesquisadores acreditam que o ciúme obsessivo ele é um tipo de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, porque a pessoa ela é invadida, ela começa a pensar e ela tem rituais. Então ela te interroga, ela pega seu celular, ela quer entender essas coisas que passam na cabeça dela. E quando você a acalma, essa calma dura pouco tempo, depois o pensamento intruso retorna. Esse é o primeiro tipo, ciúme de ansiedade. Posso fazer uma pergunta? Claro. Todo ciúmes obsessivo é um braço estendido na psicose? Não, Henrique, eu acho que você vai gostar do ciúme tipo 4. Ah, tá, ok. Então, mas posso falar primeiro Pode do tipo falar 2? Os outros, a gente vai chegar lá. Vamos lá. O segundo tipo de ciúme, ele é chamado de ciúme de exclusividade, que é quando essa reação acontece, quando a pessoa ciumenta, ela deseja o protagonismo na vida da pessoa amada. Então, por exemplo, ela deseja ser a única fonte de alegria, ela deseja ser a única fonte de diversão, então ela rivaliza com a vida da pessoa amada. Por exemplo, a pessoa chega em casa e fala, nossa, eu fui tomar um café na padaria e encontrei aquela minha professora. Foi muito interessante conversar com ela. Caramba, amor, eu queria tanto que você achasse que é interessante conversar comigo também. Nossa, comigo você não acha interessante conversar, né? Pessoal, olha, o pessoal do meu trabalho vai fazer um happy hour e eu vou lá comemorar com eles, tá? Claro que você não vai. Porque eu estarei no consultório, eu não posso ir com você. Se eu não vou, você não vai. Não, eu vou sim, porque o pessoal vai confraternizar. Como que você prefere, você acha mais interessante, mais alegre estar com essas pessoas do que comigo, que estou com você, que amo você? Então, aquele mix emocional dispara quando a pessoa ela se acredita não protagonista na vida do outro. Esse é o segundo tipo. Caramba. E até assim, ela distorce, né, Bruno, as coisas, né? Porque que uma coisa não invalida a outra, né? Ah, você gostar de conversar com uma pessoa não invalida em nada o quanto a pessoa gosta de conversar com você. Mas você vê que gera uma distorção muito grande, né? Sim. A distorção cognitiva, Simone, é uma das técnicas fundamentais para o tratamento do ciúme. Então, se vocês quiserem, a gente pode abordar sobre tratamento. Legal. Querem falar do terceiro tipo? Vamos falar. Tipo. Pessoal, terceiro tipo, vou até respirar fundo, porque, sério, na minha opinião, ele é o maior desafio para a prática clínica. Não existe profissional da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria que esteja preparado para esse tipo de ciúme a ponto de não percebê-lo como um desafio. Ele é um desafio supremo, ele é um grandíssimo, como é que eu vou dizer, é um obstáculo na clínica. Ele se chama ciúme retroativo. É o ciúme do passado da pessoa amada. Esse ciúme é complicado porque
O que dispara o ciúme é a imaginação do paciente. E a imaginação não tem limites. O sofrimento dela não tem limite. Para vocês terem uma ideia de como isso é complicado, que é um ciúme de sombras, é um ciúme de fantasmas, você não vê aquilo que está te incomodando, você imagina e distorce. Então, existem 2 casos clínicos, né, que foram publicados, são muito debatidos, eu vou tentar rapidamente trazer aqui. Nos 2 casos, um casal se conheceu, estavam vivendo aquele início de relacionamento, aquela coisa gostosa, legal e tal. E no caso número 1, o casal estava tão feliz por esse encontro, e até a intimidade sexual estava muito boa, eles estavam muito satisfeitos. Certa vez, após uma noite de intimidade, eles deitaram, estavam trocando carinho, curtindo, e a moça começou a falar que ela o ama muito, ela está muito feliz por ele ter chegado na vida dela, sabe, um clima muito legal. E até nisso, até no prazer, ele é muito especial, porque o prazer que ele consegue oferecer para ela, como ela está satisfeita. Aí ela comentou, agora mesmo, os orgasmos múltiplos, isso é uma coisa muito rara de acontecer. Nossa, amor, eu tô tão feliz, eu tô tão bem. O cara cortou nessa parte. Orgasmo múltiplo é raro, mas não é inédito. Quando você já teve isso antes? Aí a moça, opa, desculpa, não queria que você focasse nesse ponto. Aí ela falava mais algumas coisas maravilhosas e o cara voltava. Voltava para aquele pontinho, né? Tá, mas espera aí. Então quer dizer que você já viveu isso já aconteceu antes? Enfim, então ele se tornou um obsessivo com o passado dela. Ele queria saber quem foi a pessoa, quem é esse cara. E ela, para tentar acalmá-lo, contava. Falou, meu amor, você sabe, eu tenho 29 anos. Quando eu entrei na faculdade com 17, eu conheci um rapaz, namorei com ele por uns 2 anos. Ele se formou e voltou para a cidade dele. E tá tudo bem. Depois de um tempo, cara, peraí. Você falou que seu sonho era ser advogada e você entrou na faculdade. Mas você é uma galinha, uma vaca, porque em vez de estudar, se dedicar, você ficava correndo atrás de homem que te dava esses vários orgasmos. Quando você tá comigo, você lembra dele? Sabe uma coisa que eu não tô conseguindo entender? Você me falou, tal. Então, gente, esse ciúme, ele é muito jogo duro. Okay? E vou apresentar um outro caso clínico, tão complicado quanto esse. Mas nesse segundo, o ciúme foi da moça. Novamente, o casal se conhecendo, aquela coisa super legal. E aconteceu uma confraternização no trabalho do rapaz. Ele convidou a namorada, ela foi e ela adorou o pessoal. Gostou da equipe, conheceu as pessoas que ele comentava. E ela conta, né, no texto, que estava um clima super agradável, ela foi muito bem recebida, muito bem tratada. E a mulher que ela mais gostou, a pessoa que ela mais se afinizou, na hora de ir embora, segurou as mãos delas e falou, olha, eu amo muito ele, amo muito seu namorado, era uma mulher mais velha e tal, tenho esse sentimento afetivo por ele é um cara maravilhoso, e eu estou muito feliz pela felicidade que ele está sentindo, desde quando ele te conheceu, ele tá rindo à toa, eu tô muito feliz por vocês, e a moça foi nas nuvens, né, com tudo isso. Aí, essa colega falou, eu fiquei muito preocupada na época que ele estava com aquela depressão, quando ele terminou um antigo relacionamento, eu fiquei muito mal por ele, então é muito bom vê-lo assim. Ela pegou esse ponto. Aí ela começou a conversar com ele. Você entrou em depressão quando o seu antigo relacionamento acabou? Então você amava muito aquela moça. Quem é essa moça? O cara, olha, realmente fiquei mal. Mas aí, eu me tratei, me recuperei, passou mais de 1 ano e aí te conheci. Eu já estava recuperado, então não tem nada a ver. Tá, então você disse que me ama, mas você já amou uma outra pessoa? Então eu acho que esse amor é meio resto, sabe? Tipo o que restou. Tá? Fantasia dela, né? E a pessoa vai fantasiando, Henrique, e isso se torna uma obsessão. O ciúme retroativo, ele é um monstro. Ele é um monstro que habita no paciente. Na própria pessoa. Na pessoa, e tratá-lo é muito desafiador. Porque, novamente, são fantasmas, são sombras, são situações que só acontecem na imaginação de quem sofre. Caramba. E a pessoa às vezes vai se alimentando disso, né, Bruno?
ela vai fazendo perguntas e aquilo vai piorando, né? Porque vai aumentando, potencializando a fantasia dela, né? Pessoas que querem ficar sabendo o que aconteceu, com quem você ficou, com quem que você se relacionou, como foi o detalhe do término de não sei quem. Eu vejo que isso é muito prejudicial, porque vai aumentando aquela angústia, né? Aquela fantasia, aquela imaginação. E Simone, nesse caso, essa moça ciumenta, ela se tornou quase uma biógrafa da ex-namorada desse rapaz. Ela pesquisou tanto, ela sabia tudo da vida da ex desse rapaz. Então, existiam gatilhos fantasmagóricos. Ela viu numa rede social que essa moça gosta de um filme de uma certa franquia. Aí esse filme está no cinema. E o cara fala, vamos no cinema? Já associa. Ah, então você ia com ela, você vai lembrar dela quando a gente está no cinema? Tá, esquece, vamos fazer outra coisa. Não, agora eu não consigo esquecer isso. Agora eu não consigo esquecer que você queria ir pro cinema porque você lembra dela. Deixa eu te perguntar, uma vez no cinema vocês já... Enfim, é bem complicado o quanto que a pessoa se alimenta da fantasia. Mas qual que é a função principal? Ter o prazer na realidade do que está acontecendo ou, entre aspas, realizar o prazer dentro dessa obsessão? Porque a pessoa cria ali uma imaginação, né? Vamos pegar esse exemplo, o cinema. Ah, então ele ou ela já assistiu um filme com fulano, com alguém. Então não faz sentido eu ir porque ele já fez isso. E aí o que a gente... Geralmente eu trabalho na clínica mas você realizar essa exclusividade está acima do prazer em conjunto ali na hora? Uhum. Tipo assim, você ir para o cinema com ele agora não é um fator muito mais prazeroso e muito mais vívido? Porque o que já aconteceu já se desfez, né? Porque aquela história não continuou. E aí eu fico pensando assim, uma percepção que geralmente algumas pessoas têm, né, até alguns supervisionados meus que estão ali pegando experiência e tal, o que eles trazem, tá com depressão. Entende? Sim. Tipo, é depressivo. Porque é falta de autoestima. É um problema de autoestima porque fulano ali tá olhando pro cinema como se... E aí tem a ex do cara, da moça, não sei o que. E na verdade eu vejo uma disfunção cognitiva, obviamente, né? Bem nítido essa disfunção cognitiva, né? Mas a pergunta que fica para você é assim, qual que é a sua percepção clínica sobre esse tipo de imaginação quando ele acontece? Assim, qual que é a sua percepção clínica sobre um possível diagnóstico? O diagnóstico ele vai estar em cima, né, de uma depressão, da autoestima, como às vezes algumas pessoas imaginam, ou ele é, em maioria das vezes, exclusivamente os ciúmes em si, uma disfunção cognitiva dos ciúmes? Poxa, Henrique, é aquela velha resposta que eu não quero me esquivar, né? Mas cada caso é um caso. Existem comorbidades que você percebe, que nós direcionamos o tratamento. Existem casos que, por exemplo, não há comorbidade nenhuma. É o ciúme cristalino ali. Sim, e uma das formas de você tratar é exatamente o que você falou, né? É um dos procedimentos, que é esse debate racional, enfim. Então, sim, existe casos que é apenas o ciúme, que já é um monstro. Existem casos com comorbidades. Entendi. Okay. Quer que eu falo do quarto tipo? Eu tô curiosíssimo do quarto. Então vamos lá. O ciúme número 4, né, o quarto tipo, ele é chamado de ciúme delirante. Então olha só, qual é uma característica em comum dos três tipos? O paciente, ele consegue ter crítica do que está acontecendo. A pessoa tem aquele momento que ela fala, nossa, eu estou exagerando, eu te tratei mal porque a minha cabeça, ela não para. No ciúme delirante, não acontece isso. O paciente, ele não tem nenhuma crítica. Então, a pessoa, ela tem certeza que ela está sendo traída ou que ela vai ser traída. Sim. E é um delírio, é uma distorção na qual a pessoa não compartilha mais a realidade conosco. Aí você consegue perceber alguns comportamentos, algumas atitudes que ultrapassam o bom senso, ultrapassam a ética, como provavelmente essa questão, né? A pessoa que vai no porta-mala correndo risco de vida. Sim.
pode ser um ciúme delirante. O psicanalista Contardo Caligari, que eu adoro ler o que ele escreve, adoro os seus conhecimentos, falecido recentemente, né? Ele foi produtor de um seriado chamado Psi, PS, exclamação. Já assistiram? Não. Eu já ouvi falar, já. Nunca ouvi falar. Nossa, o seriado premiadíssimo. E, assim, não é pra todo mundo, porque ele tem um ritmo mais lento. Uhum. Eu adoro. Já Sim. tem alguns episódios que eu já assisti mais de 6 vezes cada um. Se eu não me engano, na terceira temporada, ele apresenta uma paciente, ele apresenta vários pacientes paranoicos. Tá. E uma delas é uma pessoa com ciúme delirante. Então, ela e o marido vão comemorar o aniversário de casamento. Eles chegam no restaurante, a recepcionista os atende muito bem, aí a moça olha para o marido e ela começa a distorcer. Então essa é a sua amante? Você me trouxe aqui para fazer ciúme para essazinha? Nossa. Ah, fulano de tal. Já entendi. Então é um delírio. Ela tem esses pensamentos persecutórios, sabe? A sua ex está na esquina olhando aqui para nossa janela. Então esse tipo de ciúme, ele não é tratado apenas com a psicoterapia ou com a análise. Nós precisamos entrar com um tratamento em conjunto com a psiquiatria. Sim. Eu ligo para a doutora Aimee, né, psiquiatra que eu adoro. Aimee, temos mais um trabalho juntos.